Olá pessoas, aqui é a Marcela do Lavanda Tarô. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. A leitura de hoje é para você descobrir se essa pessoa falou tudo o que sentia por você. A gente vai tentar desvendar aqui os sentimentos e aí você faz as suas avaliações. É uma leitura coletiva, então você precisa adaptar as informações que vão sair aqui à sua situação com essa pessoa, tá? Nós temos duas opções, a primeira, coração verde, e a segunda, coração azul. Você mentaliza a pessoa, escolhe a sua opção. Eu também vou me concentrar. Gratidão. Vamos ao primeiro grupo, pessoal do coração verde. Será que essa pessoa falou tudo o que sentia pelo consulente 1? Será que essa pessoa falou tudo o que sentia pelo consulente 1? Que essa pessoa falou tudo o que sentia pelo consulente 1. Expressão: você está pronto para manifestar seus pensamentos e transformá-los em atos de amor. Acho que não falou, né? Faltou expressar algumas coisas, assim, é uma sensação que dá de que a pessoa sentia e estava esperando algum momento para realmente expressar esses atos de amor, né? Quer dizer, sair do mundo dos pensamentos e transformar isso em atitudes. Essa pessoa que nunca realmente demonstrou tudo o que sentia por você, tá? Pensava muito e não botava em prática tudo o que pensava. Será que essa pessoa falou tudo o que sentia pelo consulente 1? Eu espio você em rede social. Essa pessoa está tentando saber de você, está tentando te observar. Pode ser rede social, não tem como ver por rede social, pode procurar saber através de amigos, pode estar perguntando por pessoas, observando você à distância, em locais sociais, em locais de trabalho, no bairro, né? Mas se as redes sociais são abertas, pode estar te espionando. Aqui fala de espionar. Então, não necessariamente essa pessoa observa você e deixa marcado, tá? Ela pode estar usando algum subterfúgio, ou um fake, um aplicativo espião, alguma coisa, algum subterfúgio para saber de você, tá? Ou para ver suas fotos, ver o que você anda fazendo, tá? Então, aqui, assim, tem uma pessoa que realmente ela gosta de ficar no segredo, né? Então, aqui, realmente, ela não expressou nada e, nesse momento, ela continua, assim, não expressando algumas das atitudes que ela continua tendo em relação a você. Então, você não está superado, vocês estão afastados e tal, ela busca saber de você, ela não quer que você descubra, né? Quer dizer, ela tem uma coisa de esconder bastante, né? Aquilo que ela faz
e aquilo que ela sente, né? Talvez ela não queira que você saiba que ela ainda gosta de você, que ela não te superou, né? Que você ainda importa para ela. Talvez ela tenha alguns critérios de não querer que você saiba sobre isso, né? E vocês estando juntos ou não, né? Ela pode estar te espionando em rede social mesmo com vocês juntos, né? A quem são as pessoas que curtem as fotos, né? Quem são as pessoas que você responde, os comentários, né? Aquela coisa. Pode ser uma pessoa, né, mais enciumada dentro do relacionamento e não quer que você perceba, tá? Então, uma pessoa que realmente a expressão dos sentimentos dela não é totalmente, não é 100%, tá? Não demonstra tudo. Vamos ver o que mais que vem de informação. Será que falou tudo o que sentia? Será que essa pessoa falou tudo o que sentia? Por você, pela situação de vocês, consulente 1. A carta da temperança. A carta do carro. A carta do louco. Gente do céu, só arcano maior. O 6 de ouros. Era uma pessoa que queria... Vou te falar o que ela sentia aqui. Ela queria que você paparicasse ela mais um pouquinho, tá? Ela esperou durante algum tempo que as coisas se encaixassem nesse sentido. Ela queria que houvesse mais reconhecimento da sua parte em relação àquilo que ela entregava. Eu não sei se aquilo que vocês tinham ou se o que vocês têm é algo arriscado, tá? Se de repente é um triângulo, ou se é alguma coisa que vai contra as regras do trabalho, ou é algo proibido, ou a sociedade vê com um olhar meio torto, né? Então, algumas diferenças que precisam ser encaixadas de alguma forma, não sei. Mas ela vê como algo arriscado, sabe? Aquilo que vocês tinham, isso que vocês têm. E ela sabe que, de alguma forma, ela não se dedicou tudo que ela podia ter se dedicado, tá? Ela entregou para você, às vezes, uma pessoa com atitude irresponsável, com atitude imatura. Ela passou um bom tempo fazendo isso, tá? Mas ela queria ser paparicada, ela queria ser reconhecida como importante. Então, as atitudes dela, muito provavelmente, eram para te chocar, né? Era para gerar uma reação em você, era para gerar uma dedicação, né? Essa imagem é uma imagem ruim, né? Que mostra, inclusive, ele dando aqui as moedinhas, né? Ah, eu tô dando aqui uma esmolinha, né? Para você, eu sou rico, tô aqui cheio de dinheiro aqui na minha balança e tô dando as migalhinhas aqui pros pobrezinhos que estão em volta, pedindo a minha atenção, tá? Era uma pessoa que queria que você, é horrível dizer isso, mas em alguns casos sim, que você mendigasse a atenção dela, sabe? Que você ficasse correndo atrás dela, ou dizendo que gostava, ou ficasse paparicando, ou se vocês se afastaram, ela queria que você rastejasse. Enquanto vocês estavam juntos, ela queria que você ficasse tendo atitudes assim impetuosas ou até arriscadas de estar com ela, de procurar por ela, de se jogar, uma coisa meio louco, né? Aquela coisa de se jogar de cabeça. Eu não sei se você teve alguns critérios para se entregar para essa pessoa, né? Ou de repente não quis queimar muitas etapas, não sei quais eram os desafios da situação de vocês, né? De repente você queria, né, dar mais tempo ao tempo, de repente você queria conhecer melhor, de repente você queria observar melhor, né, qual era da pessoa, o desenrolar das coisas, né, de repente aguardar mais um tempo. Essa pessoa queria que você se jogasse de cabeça,
entendeu? Então talvez ela não demonstrasse isso, ela mostrasse para você um grande respeito ao tempo que você estava levando para se entregar naquela situação, ou o tempo que você levou para dizer que amava, ou o tempo que você levou para dizer que queria encontrar, ou que queria ter uma intimidade com ela, não sei. Mas é muito interessante, é uma pessoa que deve ser uma pessoa carente, de repente uma pessoa ferida pela vida, porque essa necessidade que ela não foi clara com você, de querer que você, sabe, se atirasse em cima dela, nem que fosse para mendigar um pouco de atenção, né, ou pedir um pouco mais do amor dela, ou ficar reconhecendo ela como importante. Ai, você é muito importante na minha vida. Talvez você até sentisse, né, que ela tinha uma extrema importância na sua vida, mas assim, aqui a carta da temperança me mostra que a tua postura não foi uma postura inicialmente muito atirada, né? Você primeiro testou o terreno, né? Você quis ver qual era, quis ver se aquilo que a pessoa falava era aquilo que ela estava realmente fazendo, né? Você teve alguns critérios aqui. E não necessariamente, né, uma carta que fala, para mim, fala de maturidade, né, nesse sentido. Então você levou o seu tempo, talvez um tempo longo demais na cabeça dessa pessoa para você reconhecer a importância dela, ou se atirar de cabeça, tá? Buscando mais dedicação ou pedindo mais dedicação da parte dela, né? Você deve ser uma pessoa que ou você é muito confiante ou, né, do teu poder pessoal, você é muito confiante do teu valor. Então, aquela coisa que tiver que ser, será. Vamos, né, seguir as etapas normais, vamos seguir o curso normal das coisas. E para essa pessoa, estava levando tempo demais para você se jogar de cabeça. E você, né, começar a dizer que amava, e você começar, né, a se desesperar para estar com ela. E isso pode ter sido algo que fez com que ela controlasse os sentimentos dela. Então, ou ela é uma pessoa carente que precisa estar sendo adulada o tempo inteiro, ou essa pessoa já estava te amando muito e estava esperando você mostrar que sentia o mesmo, né? Por isso que ela estava meio que criteriosa em relação ao que falar ou a como demonstrar tudo que ela estava sentindo. De repente ela já estava muito entregue e você ainda estava a passos lentos, né? Indo devagar. Não, vamos se conhecer, vamos bater papo, vamos, né, sair algumas vezes. A As de Ouros, ela queria que você visse assim, reconhecesse o valor dela. E aí você pode falar, gente, mas eu reconheci o valor dessa pessoa, né? Eu gostei muito dessa pessoa desde o início e eu me dediquei a essa pessoa desde o início, né? Me parece realmente, a pessoa tem saudade de você. Então, né, eu me dediquei desde o início, mas é uma pessoa que eu tô falando, é uma pessoa que ela deve ter as feridas dela, né? Porque o critério de dedicação dela e a velocidade de entrega que ela acha que é a correta dentro da relação, parece que não é a mesma velocidade que você, sabe? É como que ela quisesse que você começasse a acelerar um pouco mais as coisas para atingir a velocidade normal dela. Então, eu não estou falando que está certo ou está errado, eu estou falando o que ela sentiu, né? Então, o que ela sentiu e que ela não expressou para você é de que me parece que ela estava insatisfeita com o teu ritmo de se entregar nessa situação. Ela queria mais celeridade. Ou porque ela é assim, de repente uma pessoa muito intensa, né? Gostou, já está se jogando de cabeça, já está enlouquecida, já está amando. Ou é uma pessoa muito ferida, né? Que já se jogou de cabeça algumas vezes e se deu mal. Então ela fica o tempo todo tentando ler o outro, né? Tentando saber
como é que o outro está. E se o outro não fala claramente tudo que está sentindo, ela pira, né? Aí ela, de repente, fica usando táticas para tentar tirar de você o que você sente, né? E fica usando algumas táticas, de repente, de ações que não são bacanas para fazer com que você peça migalhas de atenção ou que você sinta saudade, tá? Aqui tem essas duas possibilidades. Ou de uma pessoa que se apaixonou por você com uma velocidade absurda e aquilo estava meio fora de ritmo para você e para ela, ou ela é uma pessoa que ela é tão ferida pela vida que ela tem um medo danado de se machucar, então ela fica o tempo todo muito criteriosa, analisando demais os movimentos do outro. Aqui você passou por uma análise, tá? De como você estava se entregando nessa situação, né? Quanto tempo que demora, né? Que demora para dizer que gosta, que demora para se jogar de cabeça, que demora, né? Vou começar a ter umas ações aqui para ser valorizada, né? Vou começar a ter umas atitudes infantis, umas atitudes inconsequentes que podem, inclusive, ter botado a situação de vocês em risco. Você pode ter se aborrecido com algumas atitudes dessa pessoa, né? Você estava lá super na sua, começando a engatar a história, engatando a história dentro de você e de repente a pessoa começa a dar uma de maluca, né? E assim, me parece que pode ter sido só para te testar, né? Para ver o quanto que você estava interessada. Aí vai começar a reconhecer meu valor, né? Se sentir que está me perdendo, aí vai ficar rastejando, vai ficar pedindo migalhas de atenção, vai. Aí eu vou entender que eu sou amado. Você está entendendo como ela tem uma visão distorcida do que é entrega? Isso pode ser porque ela é muito sequelada, né? Ou porque ela ficou muito insegura, porque ela estava muito entregue e não estava sentindo a mesma velocidade vindo de você, tá? Essa pessoa nunca falou o suficiente para você do nível de saudade que ela sentia de você. Então, se vocês não conversavam o tempo todo, ela sentia saudade. Se vocês não se viam o tempo todo, ela sentia saudade, tinha vontade o tempo todo de ir na tua direção. Via com grande valor o encontro de vocês, quer dizer, vocês terem se encontrado, tá? Foi muito importante para ela. Ela via como você como um diamante, né? Uma pessoa bacana que cruzou o caminho dela, tá? Talvez por isso de tanta insegurança. Então aqui, ela queria que você se atirasse mais, né? O cavaleiro de copas. Que você demonstrasse mais movimento afetivo, falasse que gostava mais, entregasse mais, né? Aí você vai falar, mas eu falei tudo dentro do meu ritmo, né? Tudo dentro do meu ritmo. Eu entreguei o meu sentimento dentro da minha realidade, mas não estava bom para essa pessoa. Tinha que ter mais desespero. Uma coisa assim curiosa, tá? Bem curiosa realmente do comportamento dessa pessoa. Pode ser uma pessoa muito insegura, tá? Bastante insegura. Então, assim, uma pessoa que ela pode ter, que eu falei, ela pode ter tido um comportamento aqui muito esquisito quando ela começou a ficar muito insegura em relação a você ou em relação ao que você sentia por ela. Aí estava demorando demais, né? Para uma entrega mais intensa da tua parte. Ela achou que demorou demais, tá? Sei lá quanto tempo que durou essa história. O que seria essa entrega? Sei lá, vamos dar um outro exemplo, distância geográfica. Você não vai falar que você vai se mudar lá para perto dele ou dela? Você não vai falar que quer que a pessoa mude de país para ficar com você? Você não vai organizar a sua vida? Aí você pode falar, mas eu fiz tudo isso, eu demonstrei tudo isso. Não foi suficiente. Não foi demonstração afetiva o suficiente para essa pessoa. Você não se jogou de cabeça. É por isso que eu falo que ou é uma pessoa que ela tem uma carência, sabe o poço sem fundo? É uma pessoa que você pode fazer o que for por ela, ela vai estar sempre insatisfeita, né? Então tem que ter muito cuidado, porque isso é uma coisa muito desgastante e você nunca vai atingir o patamar
de satisfação afetiva dessa pessoa. Então, assim, ela é inatingível, né? Ou uma pessoa muito sequelada, né? Uma pessoa sequelada já se entregou por completo e no final se deu mal, então ela pode ser uma pessoa que se tornou muito analítica dos movimentos do outro, né? Então ela ficava analisando teus movimentos para ver se vocês estavam no mesmo pé, né? Ver se vocês estavam aí na mesma velocidade de entrega, na mesma velocidade de amor, na mesma velocidade de vontade de estar junto, tá? Aqui ela esperou um bom tempo na cabeça dela que a situação se transformasse, mudasse de alguma forma, que você demonstrasse, de repente, estar mais arriado ou de joelhos por ela, ou se entregando para ela, ou falando mais dos teus sentimentos, demonstrando mais saudade, né? E eu tô ouvindo você falar, isso é loucura, né? Eu sempre demonstrei, dentro da normalidade, sempre demonstrei que tinha saudade, sempre demonstrei, né, que queria que a nossa situação se transformasse em algo bom, se houvesse alguma dificuldade, queria que, né, isso se renovasse de alguma forma. E essa pessoa nunca achou o suficiente. E acho que ela sabe que ela é meio um poço sem fundo, sabe? Que ela é meio insegura ou meio sequelada. Eu acho que ela tem lucidez a respeito disso. Tanto que todas essas sensações que ela não teve, ela não expressou. Ela guardou para ela. Quer dizer, ela teve inseguranças brutais enquanto ela estava com você, brutais aqui, tá? A ponto dela começar a pensar em táticas, né? Para gerar movimentos em você, né? A ponto de ficar insegura, sem ter certeza do que você estava sentindo, ou se aquilo que você estava falando era realmente o que você estava sentindo. Então, uma pessoa assim, né, com uma análise meio traumatizada de coisas já vividas anteriormente, tá? Mas assim, eu acho que ela é lúcida de que isso daqui é muita piração, né? Tanto que ela nunca chegou realmente a falar para você isso. Olha, eu tô muito insegura, eu preciso que você diga que você me ama. Se você me ama, você fala, porque eu tô, né? Tô com medo de te perder. Então, assim, ela sentiu tudo isso dentro dela e não falou. Porque eu acho que, de alguma forma, ela tem uma certa noção de que isso aqui é meio exagerado, né? Eu acho que ela tem uma noção de que cada um tem seu tempo, né? Para se entregar, né? Cada um tem a sua forma de se movimentar dentro da relação e não significa que você não gostasse, né? Mas talvez para ela, talvez ela precise fazer um trabalho pessoal. Para ela, o que foi demonstrado de afeto não era o suficiente. Ou não estava na velocidade que ela acreditava que deveria ser, ou na intensidade que ela queria que fosse, né? Então aqui pode ser uma pessoa realmente muito cansativa, né? E me parece que esses excessos dela de insegurança podem ter levado à finalização dessa história. Quer dizer, você pode ter demonstrado tudo de melhor que você sentia por ela e não foi o suficiente. Não foi. Quer dizer, esse comportamento de risco dela de tentar testar o teu amor, testar as tuas atitudes, né? De querer que você ficasse mendigando atenção ou correndo atrás dela, paparicando ela, né? Isso pode ter levado à finalização da situação. Na verdade, ela acha que pode ter finalizado a situação de vocês, né? E é uma perda, porque ela enxerga como uma situação de grande valor que ela pode ter perdido, tá? Então, finaliza com a cada morte. Ela gostaria de ter perdido? Não, ela não gostaria de ter perdido, mas acha que perdeu, né? Por quê? Porque não sabe lidar com as próprias inseguranças, nem com as próprias sequelas. E ela sabe que isso é uma questão que ela precisa trabalhar, tanto que ela sentiu tudo isso, processou tudo isso dentro dela,
só que ficou nos pensamentos. Ela nunca teve a real coragem de expressar, né? Porque isso aqui é muito, né, muita doideira. Então, por mais que você tenha entregado afeto para essa pessoa, ela achou que você tinha que ter dado mais, tá? Que não estava o suficiente, você não estava desesperado o suficiente para estar com ela. Tirar uma carta aqui. Consulente 1. Será que essa pessoa falou tudo o que sentia? Então ela não falou, né? Porque ela mesma sabe que sinto saudade. Enfim, e não tá falando isso. Ela mesma sabe, né, de que isso aqui é meio forçação de barra, né? Por isso que não falou, torço por você. É uma pessoa que não quer o seu mal, sabe? É uma pessoa que eu acho que essa pessoa gostou realmente muito de você, tá? Só que ela é muito intensa. Ela é tão intensa no gostar, tão acelerada e tão intensa na insegurança dela que ela acaba estragando as coisas, sabe? Mas aqui tem uma vontade, assim, ela vê um valor muito grande em você, ela vê você uma pessoa adorável, uma pessoa por quem ela tem carinho. Ela não queria que terminasse, mas se terminou, ela quer que você seja feliz. Ela não vê você como... Você tá entendendo o que eu tô falando? Ela não vê você como uma pessoa errada. Só que ela não sabe lidar com as questões dela. Ela precisa realmente de ajuda para lidar com isso, né? Porque senão ela tem uma tendência de sufocar todos os relacionamentos que ela venha a se meter, tá bom? Vamos para o 2. Vamos para o grupo 2. Vamos lá, consulente 2. Será que essa pessoa falou tudo o que sentia pelo consulente 2 ou pela situação? Será que essa pessoa falou tudo o que sentia pelo consulente 2? Ou pela situação com o consulente 2? Integridade. Você demonstra a verdade e a honestidade de sua alma e manifesta amor com todas as suas ações. Demonstrou bastante do que sentia. Bastante, tá? Ela foi muito verdadeira com aquilo que ela estava sentindo. Pelo menos ela acredita, tá? Que ela demonstrou de forma honesta a verdade da alma dela, tá? E que ela manifestou essa verdade com ações. Então, ela acredita que com ações ela conseguiu demonstrar para você aquilo que ela sentia. Aqui ela não tem dúvida não, mas vamos ver o que mais que sai aqui. Pode ser que alguma coisa tenha deixado passar, né? Consulente 2, será que essa pessoa falou tudo o que sentia pelo consulente 2? Eu acho que não sou bom o suficiente para você. Ela falou isso para você ou ela demonstrou isso com atitudes? Tá? Porque aqui ela fala das ações. Manifesta amor com todas as suas ações. Essa pessoa talvez você não tivesse a percepção, né? Porque é uma coisa muito difícil de falar isso, né? Eu não me sinto bom o suficiente para você. Você é bom demais para mim. Essas coisas são coisas difíceis de falar. Tem gente que tem esse desprendimento, né? Afetivo de falar sobre isso. Tem gente que não. Mas aqui ela acredita que ela demonstrou para você que ela se achava inferiorizada em relação a você. Não se achava bom o suficiente ou boa o suficiente, ou talvez não atingindo o teu nível de exigência ou de necessidades, não sei, tá? Isso pode ser totalmente da pessoa, isso também pode ter vindo de você. Você também pode ter estabelecido regras e critérios em relação a ela que ela teve uma sensação de não ter atingido. Também vale uma análise da tua parte, né? Não tem problema nenhum isso. Você pode ter exagerado um pouco, né, nas tuas exigências em relação a essa pessoa. Aí você já pega uma pessoa que é um pouquinho insegura de si própria, né? Aqui tem uma insegurança,
de autoestima, né? De autoconfiança, né? Né? Não é aquela coisa assim, insegurança, será que eu sou bonito o suficiente? Será que eu tenho dinheiro o suficiente? Será que eu tenho tempo suficiente? Né? Será que eu tenho, né, eu vou ser aceito socialmente falando junto com o consulente 2? Tem uma série de questões aqui de automerecimento e autoconfiança, tá? Isso pode ter vindo totalmente da pessoa ou de alguma forma você também pode ter alguma responsabilidade aí em alguma cobrança que foi feita, tá? Consulente 2, será que essa pessoa falou tudo o que sentia? Então, se ela não falou, ela acha que demonstrou para você de alguma forma que ela não se sentia boa o suficiente para estar com você. Se vocês estavam no casamento, ela se sentia muito criticada na participação dela dentro dessa relação, tá? Com relação à felicidade de vocês. 4 de paus. Isso é para casos específicos. Nem todo mundo aqui foi casado, tá? A carta da força. A carta do Ás de paus era uma pessoa que... Deixa eu tirar aqui, deixa eu ajeitar inclusive a mesa. Ó, a carta da torre. Uma pessoa que ela se sentia muito feliz com você, muito feliz na sua presença. Ela tinha uma paixão grande por você e eu acho que ela não demonstrava tudo que ela sentia de paixão. Não sei por quê, tá? Foi uma pessoa que pode ter sido pega de surpresa por tamanha paixão. Eu não sei se é amor proibido, não sei se era amizade, né? Não sei se de repente vocês já estavam há muitos anos juntos, essa pessoa queria viver mais emoções, né? Se pegou aí querendo viver mais emoções e de repente não é a tua praia, né? Ah, não, a gente já tá junto há muito tempo, essa coisa de viver emoções não tô mais afim, né? Então, uma pessoa, o que ela pode não ter demonstrado que ela sentia em relação a você, tá? Que de alguma forma ela não estava atendendo às tuas expectativas, tá? Alguma coisa que aconteceu nessa situação fez com que ela se quebrasse dentro dessa situação, porque ela achou que não estava atendendo às tuas expectativas na parte da intimidade principalmente, como se ela sentisse que você não estava tão apaixonado quanto ela estava, ou não estava mais tão interessado fisicamente falando quanto ela estava, e isso fez com que ela se controlasse um pouco dentro da situação de vocês, tá? Aí você pode falar, pô, mas eu estava muito interessada, né? Ou interessado em estar com essa pessoa fisicamente, mas se você não demonstrou, se você controlou muito isso gerou uma insegurança de autoestima nessa pessoa, tá? Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Essa pessoa vivia postando fotos na academia, né? Provavelmente era para você ver, tá? E aí ela queria um comentário. Ai, nossa, que não sei o quê. Ai, meu Deus do céu, quando te encontrar de novo, não sei o quê, né? Ela queria que você demonstrasse mais um fogo por ela, sabe? Um fogo. E para quem era casado ou para quem tinha um relacionamento já de longa duração, essa pessoa ela começou a querer apimentar as coisas, ela começou a ter alguma coisa fervendo dentro dela que ela queria que se apimentasse nessa relação e ela acabou tendo que controlar esses impulsos dela, que foi uma coisa extremamente desgastante para ela, tá? Então, você negar a intimidade, você não demonstrar mais paixão, aqui fala de paixão, né? Então, ela começou da onde vem isso? Sei lá, gente, das coisas que está assistindo, das coisas que está lendo, da idade,
né? Do tempo que tá junto, às vezes é um relacionamento longo, fica aquela coisa morna, né? E a pessoa não entende que aquilo é o amor, de repente que é uma coisa mais tranquila. A pessoa ficou incomodada daquele fogo da paixão estar se apagando e ela começou a querer reviver isso, esse fogo da paixão, né? E quando ela quis ou ela demonstrou de alguma forma, que ela acha que demonstrou, tá? Que ela queria reavivar as coisas, pode ter sido uma coisa muito surpreendente. Você pode ter sido pego de surpresa, né? Com essa intensidade toda, né? Mas a gente estava só se conhecendo, a mesma coisa. Ela estava muito interessada em você e ela começou a demonstrar esse nível de interesse extremo e você pode ter, né, ficado assim, não, peraí, vamos devagar, né? Peraí. A gente é feliz junto, vamos com calma, não vamos começar a fazer um monte de loucura. E aí você quebrou essa pessoa, porque ela estava numa vibe de intensidade, né? E de mais, e de querer mais paixão dentro da situação, e quando houve um controle dos sentimentos, ela também se controlou. Então, se não houve uma correspondência da tua parte ali, ela decidiu por controlar os ímpetos dela. Então, eu não vou me basear pelo desejo, vou me controlar, só que isso foi assim, uma derrocada para essa pessoa, principalmente uma derrocada de autoestima, como se ela estivesse tentando te provocar, tentando gerar o interesse em você, tentando te atiçar e você não correspondeu, né? Aí, como não houve uma correspondência, ela começou a ficar com a autoestima baixa, tipo, poxa, né? Não era o que eu esperava que fosse acontecer. De repente não foi uma investida falada, de repente foi um assunto mais picante, de repente foi um filme mais apimentado que ela colocou e aí você, né? Pô, será que o Consulente 2 vai falar alguma coisa? Não falou nada, né? De repente quis marcar um encontro em um lugar diferente e aí você não foi muito de acordo, né? Ou tem a questão das fotos, hoje tem a rede social, né, que é o universo paralelo. Botou um monte de foto em praia, botou foto em academia, você viu, você gostou, mas você não fez nenhum comentário, né? Então isso de alguma forma pode ter minado bastante a autoestima da pessoa em relação ao que ela estava tendo com você, tá? Então ela estava muito intensa, querendo uma energia de paixão muito intensa e se sentiu na obrigação de controlar aquilo que ela estava sentindo, porque de alguma forma ela se sentiu quebrada nessa energia naquele momento. E na cabeça dela, ela demonstrou isso para você. Alguma insatisfação, ela demonstrou que não estava se sentindo assim, pode ter parado de se sentir atraente para você, porque ela, né, fez algumas investidas e de repente você não quis, né? E aí aquela coisa, às vezes você não quis por outros motivos, né? Isso para você ver que como a cabeça do outro é terra de ninguém. Às vezes você estava cansado, às vezes você não estava cheio de problema, não entendeu a cantada da pessoa, né? Às vezes você assistiu o filme e você não achou que aquilo dali era para apimentar nada, às vezes, né? Às vezes você não se deu conta de que a pessoa estava passando por aquela paixonite ali naquele momento, né? Aquela crise de fogo naquele momento. Você não teve intenção de quebrar a autoestima da pessoa. Às vezes não foi uma intenção da sua parte, mas quebrou, tá? Mas quebrou. Então, assim, diante da interação de vocês, foi um balde de água fria, tá? E que ela acredita que ela demonstrou para você alguma insatisfação em relação a isso, tá? Alguma insatisfação em relação ao fato
de que ela começou a achar que ela não era boa o suficiente para você. E tem muito a ver com a questão da paixão, tá? Então aqui tem que... Perdão, se vocês estão juntos ainda, tem que repensar aí como que vai fazer para recuperar isso, tá? Porque a pessoa ficou, ó, não ficou bem não, tá vendo? Ficou angustiada. Ficou até arrependida. Arrependida de ter se demonstrado um pouco mais intensa, porque assim, quebrou a vibe dela total, tá? O 6 de paus, ela achou que daria certo, achou que ela vindo mais intensa daria certo, mas não deu não. É uma pessoa que está começando a olhar para o horizonte, gente. Olha só o que aconteceu aqui. Tô te falando que a pessoa quebrou nessa situação. Você mexeu. Olha, aqui foi muito grave, tá? Sabe o que eu estava pensando na carta do sol? Aí saiu o 6 de paus, né? Que nesse caso aqui é muito parecido. Fala bastante de ego, sabe? Você atingiu gravemente a vaidade dessa pessoa quando você não correspondeu à paixonite dela. Ah, mas eu sou muito apaixonado por essa pessoa, mas teve uma fase que eu não estava tão intenso. Pois é, essa fase que não estava tão intenso, se você não conversou sobre isso com essa pessoa, a coisa foi muito grave, tá? Muito grave. Você atingiu... Gente, a garganta fechou. Você atingiu gravemente o orgulho e a vaidade dessa pessoa. Mas assim, eu não sei nem explicar o quanto que isso aqui é grave, tá? Ela ficou se sentindo desinteressante, ela ficou se sentindo, sabe, feia, ela ficou se sentindo pouco atraente. Pode ter sido uma coisa específica, uma situação específica que aconteceu que você nem se dá conta. Porque de repente você não fez de propósito, não era uma coisa, sabe? Você não tinha intenção de rejeitar, mas uma rejeição que você fez foi de uma gravidade para essa pessoa impressionante. A pessoa se arrependeu da investida. E o mais grave aqui, ela começou a querer virar essa energia dela de intensidade para outras situações. Ela começou a olhar para frente, tá? Então, a partir daqui, ela pode ter tido uma estratégia de ficar com outras pessoas. Estou falando de todos os casos. Ficar com outras pessoas, arranjar uma terceira pessoa nesse relacionamento, começar a paquerar pela internet, começar a jogar charme para pessoas na rua ou no trabalho. Uma vez que ela sente que a vibe de vocês foi quebrada, ela não perdeu a vibe dela, não. Ela só começou a achar que você começou a pensar que ela não era boa o suficiente para você. Como se você tivesse perdido o interesse. Ou se você não estivesse tão interessado. O que ela começou a fazer? Começou a olhar para frente. Quais são as novas possibilidades que eu tenho então? Né? Porque é uma pessoa egóica, uma pessoa que ela tem a vaidade dela e o orgulho dela. Ela não vai ficar numa relação ou numa situação em que a vaidade dela vai ficar sendo quebrada o tempo todo. Então, o que ela fez? Ela renovou o ego dela e começou a olhar para frente. Então, vou procurar outras situações, outras pessoas que me desejem, que me queiram, né? Que eu não vou ficar aqui tomando porrada, né? Na minha vaidade. Consulente 2 não está tão interessado, não está mais tão interessado, né? Quando eu estou super interessado, então eu vou pegar essa minha energia de fogo e vou direcionar para uma nova situação que me queira, que tenha interesse,
que me veja como bonito, interessante, bacana, sexy, seja lá o que for, tá? Então aqui pode ter sido uma coisa mínima que aconteceu, mínima, mas que essa pessoa, ela tinha muita certeza de que daria certo essa investida. E ela achava que ia ser super legal, tá? Então, deixar claro para você, essa pessoa nunca foi infeliz com você. Então, se vocês estavam se conhecendo, ela estava amando, ela estava adorando, sabe? Estar com você, te encontrar, né? Ter momentos com você. Mas quando ela teve, né, uma vontade de algo mais apaixonado, ela sentiu que a vibe dela foi quebrada nessa situação. Isso atingiu gravemente a confiança dela e a autoestima dela. Só que ela é uma pessoa que ela se renova. Ah, então tá. Então, se o consulente 2 não tem tanto interesse em mim quanto eu achei que tinha, porque não me acha bom o suficiente, ou interessante o suficiente, ou bacana o suficiente, então agora eu vou começar a olhar para outros lugares. Eu vou começar a procurar alguém que me ache interessante. Eu vou voltar essa minha energia para outra situação. Então aqui pode ter começado um problema, né? Aí você fala, ah, mas isso é muito frágil. Sim, é muito frágil. E o grande problema é que essa pessoa acha que ela demonstrou a insatisfação dela. Ela pode ter demonstrado. Você percebeu a insatisfação dela e não fez nada a respeito? É isso que tem que ser analisado por você, tá? Quer dizer, quantas investidas foram negadas? Aí depois a pessoa saiu da sua vida e você ficou, poxa, né? Mas a pessoa também tem as suas vontades, né? Então, quanto disso foi negado por você? Ah, não, foi uma situação específica que não tinha necessidade de tanto drama. Ok, mas a pessoa ficou quebrada. Isso tinha que ter sido conversado. Isso tinha que ter sido resolvido. Porque na cabeça dela, ela demonstrou para você que ela não estava se sentindo como capaz ou satisfatória na situação. Então, quando você começou a perceber isso, era para ter conversado, né? Ela pode ter começado a demonstrar que estava infeliz na situação. Você percebeu que ela estava infeliz na situação? O que você fez a respeito? Então, numa interação de duas pessoas, as duas pessoas têm as suas responsabilidades, né? Então, muito provavelmente pode ter sido uma investida que não deu certo, essa pessoa fez esse drama todo? Pode, mas pode ter sido mais de uma vez, né? Essa pessoa, ela sente, sai a carta do Sol, que é a coisa mais clara que tem na nossa vida. Ela acha que ela foi clara com você, muito clara, quando ela demonstrou que não estava feliz com o desenrolar de alguma situação específica da situação de vocês e que demonstrou claramente que estava com a autoestima abalada nessa situação. Ela acha que demonstrou. Você percebeu? Se você não percebeu, tem que fazer uma análise. Se você percebeu e não fez nada a respeito, também precisa fazer uma análise. Porque o que isso gerou? Isso gerou uma vontade dessa pessoa de pegar esse fogo que ela tem dentro dela e olhar para outros caminhos. Ah, ela tá certa? Se ela tiver no relacionamento com você, não, né? Ela tá insatisfeita, ela termina. Ela não tá certa de ser desleal ou infiel. Mas se ela não tinha nada sério com você, então ela não tem obrigações, né? Então aqui tem uma questão de análise, pode ter sido uma coisa muito exagerada por parte da pessoa, pode. Mas na cabeça dela, ela demonstrou o que ela estava sentindo, tá? Você percebeu e deixou rolar? Percebeu e achou que era coisa boba? Não pode, né, gente? Porque aqui teve um abalo de vaidade grande. A gente tem que sempre se colocar no lugar do outro, né? Se fosse com a gente
A gente ia gostar, né? Então, de repente, pode ter sido uma situação pontual. A pessoa estava se sentindo super bonita, super arrumada, cheirosa e tal. Você chegou e falou, essa roupa tá horrível. Eu vi isso no outro dia numa rede social. As pessoas esculachando o marido porque estava falando mal do vestido da esposa, né? Se fosse o contrário, né? Então, em todos os casos é ruim. Mas a gente não sabe, às vezes a gente não sabe o poder que a gente tem de destruir a autoestima de uma outra pessoa, falando coisas mínimas. Mínimas. Então é errado o marido falar para a esposa, é errado a esposa falar para o marido também, né? A gente tem que ter muito cuidado com as coisas que a gente fala para o outro. Muito cuidado, né? Vamos ver aqui. Eu tirei 2 na outra, vou tirar 2 nessa. Então, aqui vale a análise, tá? Vale a análise do consulente 2 sobre o que pode ter acontecido aqui. Podem ter sido rejeições recorrentes, pode ter sido uma vez que foi muito grave ou não, mas para essa pessoa foi grave, né? Então, vamos falar aqui de ego. Pode ter a ver com grana. A pessoa estava sem grana, de repente estava querendo fazer uma graça, fazer uma coisa diferente. Ah, mas você nunca tem dinheiro para a gente fazer nada em lugar nenhum. Gente, a pessoa sabe que ela não tem dinheiro, não precisa jogar na cara, né? Quer dizer, a pessoa está sem dinheiro, às vezes está desempregada, está dura, está falida. Tudo que ela menos precisa ouvir do outro é que ela está falida. Ela sabe que está. Isso só serve para socar a autoestima da pessoa. E aí a pessoa começa a não falar mais. Ah, então não vou convidar mais, porque se eu vou, né, ficar sendo esculhambado toda vez que eu convido. Então a gente precisa ter muito cuidado. Tanto o outro tem que ter cuidado com a gente, quanto a gente tem que ter cuidado com o que fala para o outro também. Nunca faça com o outro aquilo que a gente não quer que faça com a gente, tá? Consulente 2, que essa pessoa traria de recado para você agora, caiu. Quero outra chance. A pessoa pode ter ficado assim, né? Pode ter saído da sua vida. Ela começou a ter um comportamento infiel ou desleal com você, você tirou ela da tua vida. Talvez ela queira ter uma outra chance. Talvez ela já tenha melhorado a autoestima dela e queira mostrar que ela é capaz. Ou quer ter uma outra chance de fazer um outro convite, um outro encontro. Pensar em você me faz bem. Essa pessoa gosta de você. Gosta. Mas algo específico aqui que ela acha que ela demonstrou, tá? Pra mim, eu tô falando de uma coisa que na cabeça dela... Ela acha que ela foi muito clara com você. Ainda fecha com o sol. Ela acha que ela foi muito clara em demonstrar que você magoou ela. Tá? Com alguma rejeitada que você deu. Né? Alguma coisa que você falou. Alguma coisa que aconteceu aqui que fez com que a autoestima dela se abalasse. E ela, na cabeça dela, acha que deixou isso claro. Tá? Mas é uma pessoa que gosta de você, é uma pessoa que acho que não desistiu de você. Ela pode só não estar focada em você agora. Ela sempre se viu feliz estando com você. Mas alguma coisa aconteceu nessa situação de vocês que mexeu com a autoestima dela, tá? Sendo exagerado ou não, eu estou lendo, né? O que seriam os sentimentos dela. E aí você analisa se é um exagero, se é uma palhaçada ou se foi uma coisa que tinha potencial realmente de ser grave, tá bom? Então essas foram as leituras de hoje. Espero ter colaborado com vocês de alguma forma. Um grande beijo e até a próxima.